vestimentas de glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
Evangelho em ti. Há um lugar onde a verdade reina, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Mais uma noite. Essa live é hora de romper. Shalom, shalom a todos, graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa noite. Mais uma noite de live, mais uma noite onde nós cremos na forte manifestação do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Você que vai chegando aí, por favor, me ajuda, me dá um retorno aí se você está me ouvindo bem, se o áudio, se o som está saindo bem, o fundo musical não está mais alto que a minha voz, está dando para me ouvir bem. Enquanto isso, também vai curtindo essa live, compartilhando, marca mais pessoas aqui para que também nessa noite sejam alcançados pelo poder do nosso Deus, em nome de Jesus, amém? É hora de romper. Eu creio que Deus, Ele fará algo novo. Deus de coisas novas, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está disposto a fazer coisas novas. E a palavra do Senhor para você é: eis que faço coisas novas. Amém? O Senhor está fazendo coisas novas. Agora depende muito de você. Como foi liberado as chaves ontem sobre confiança, sobre entrega, como foi falado sobre intimidade e também o conhecimento. Conhecimento este que vai te aprofundar, que vai te levar para um nível mais profundo, mais intimidade com o Senhor. Então, quero dizer para você, se prepare, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida
em nome de Jesus, onde o Senhor ele será glorificado através de você. O Senhor ele será glorificado através da vida de todos aqueles filhos e filhas de Deus, servos e servas que estarão fazendo a diferença neste novo tempo, nesse novo tempo onde nós vamos entrar e vamos viver as manifestações gloriosas do Senhor, em nome de Jesus. Marcelo, Deus abençoe, que a paz esteja contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra o seu coração nessa noite, então, para viver as grandes manifestações do poder de Deus através da sua vida. Estamos falando isso baseado na palavra de Deus, onde Jesus, o próprio Jesus vai dizer que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E também o Senhor Jesus ele vai dizer: vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda coisas maiores. Então, nós temos que crer nessas manifestações, temos que crer, que vamos dizer de uma certa forma, que no meio religioso, muitos vão dizer, no meio pentecostal, muitos vão entender dessa forma, que há esse manto sobre nós, há essa cobertura sobre nós, há essa palavra de Jesus sobre as nossas vidas, onde o Senhor ele espera que eu e você, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, venhamos operar com poder, venhamos operar com autoridade, porque Jesus também ele vai dizer que os sinais seguirão aos que crerem. Aqueles que crerem verão sinais e manifestações poderosas do Espírito Santo, e isso vai transformar a sua vida. Então eu quero dizer para você primeiramente que primeiro Deus está cuidando de nós, do nosso interior. Deus está tratando do nosso interior e vai fluir, esses rios de águas vivas vão fluir do nosso interior, trazendo para fora, manifestando aquilo que o Senhor confiou a nós. Falamos ontem sobre sermos escolhidos, separados como profetas, assim como o Senhor falou com Jeremias. O Senhor ele nos chamou, o Senhor ele nos separou desde o ventre da nossa mãe. Eu quero dizer para você nessa noite, filho e filha de Deus, Deus te separou no ventre da sua mãe por profeta. Ele te separou desde o ventre da sua mãe para viver com um propósito. Então você está dizendo que todos vão ser profetas? Não, quando falamos, esse é o chamado específico de Jeremias. Mas todos nós nascemos com um chamado, todos nós somos separados do ventre da nossa mãe para viver um propósito, uma existência maior do que nós imaginamos. Você veio para fazer coisas grandes, coisas maiores. Você não veio para ser igual a todo mundo, você veio para fazer a diferença. E quando nós entendemos isso, quando a nossa mentalidade muda, de que o Senhor nos chamou do ventre da nossa mãe, nós entendemos que nós temos valor. Nós entendemos que nós temos uma grande importância para o Senhor. Então, qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? A Bíblia vai nos falar sobre os 5 ministérios, a qual é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Em qual dos 5 ministérios você se encaixa? Agora eu pergunto para você, talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Apóstolo? Profeta? Evangelista? Pastor? Mestre? O Senhor nos chamou para andar nesses ministérios. Nós precisamos conhecer o que Deus quer fazer através de nós. Nós precisamos conhecer essas verdades e precisamos despertar para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Porque senão Jesus não ia dizer para os seus discípulos ali, e também liberando sobre a nossa vida: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse ide é para todos. Esse ide é para todos. Então, eu pergunto para você agora, o que você está fazendo que você não está cumprindo essa ordenança do Senhor? O que precisa acontecer, ou talvez para muitos, o que Deus precisa tirar? O
que Deus precisa fazer, qual é a resposta que você precisa, qual é a palavra que você precisa, qual é o direcionamento que você precisa para você se colocar na posição e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Busca o Senhor. Olhe para o nosso tema, é hora de romper. Qual é a área da sua vida que precisa de rompimento? Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre do Senhor? Talvez eu falo com pessoas aqui, eu venho de encontro nessa live com pessoas que estarão entrando aqui ao vivo, estarão vendo depois gravado, tanto aqui no Facebook quanto no canal no YouTube também. Você verá essa live gravada. Deus, Ele quer falar com você. Talvez eu falo com pessoas que estão tristes, angustiadas, estão sofrendo. Você não é feliz, mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo fazendo parte de um ministério, sendo membro de um hall de membros de uma igreja. Você tem um pastor, você tem um líder, você está debaixo de uma cobertura. Mas o que está causando então essa tristeza, essa angústia? Por que você não vive uma vida feliz? Marcos, mas Jesus, Ele vai dizer que no mundo tereis aflições. Então, aflições é coisa que é isso que Deus tem para minha vida. Eu tenho que me conformar com isso. Mas só porque você está vivendo isso, Jesus disse que nós teríamos aflições, você não vai prosseguir no ensinamento de Jesus, a qual Ele vai dizer: tem de bom ânimo. As aflições não são para a sua derrota, para o seu fim. Esse choro, não vai durar a vida toda. Essa tristeza, você não pode se acomodar com ela, se acostumar com ela. Há uma alegria da parte de Deus para você. Quando você conhece o Espírito Santo, aleluias. Quando você conhece a pessoa do amado e do amigo Espírito Santo, isso muda, isso transforma você. Então comece hoje. Comece hoje a olhar para as circunstâncias que você está vivendo e a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Eu não estou vivendo no centro da tua vontade. Me leva, me ajuda, Espírito Santo. Será que você pode fazer isso? Será que você pode fazer essa oração? Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Talvez você não está vivendo uma vida de felicidade, você só não é feliz, você só não prospera. Por causa de quê? Porque você não está vivendo o seu chamado. Você conhece Deus que te chamou, mas você não está vivendo o que Deus chamou você para viver. Então chegou a hora de nós nos posicionarmos. Então chegou a hora de nós vivermos esse extraordinário, só que só vamos viver quando decidirmos. Há uma decisão que precisa ser tomada e isso depende de você. Eu não posso fazer isso por você. O que você precisa fazer hoje para estar e andar no centro da vontade de Deus? Isso fará toda a diferença em todas as áreas da sua vida. Talvez o milagre que você tanto precisa para a sua casa, para a sua família, a restauração do seu casamento, da sua saúde. Há pessoas que estão enfermas, precisando ser curadas no seu interior, a sua alma ferida. Deus, Ele quer algo de você. Agora você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar para que esse rompimento venha acontecer na sua vida. E eu quero convidar você nos próximos dias que restam ainda desse ano de 2025. O ano de 2025 está acabando para muitas pessoas e muitos sonhos, muitos projetos, muitos planos de crentes, de filhos e filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus, que irão iniciar um novo ano, se assim o Senhor não voltar, irão iniciar um novo ano frustrados. Não vão ver esse rompimento, porque não estão alinhados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para as suas vidas.
não querem conhecer mais o Senhor, não querem conhecer os caminhos que o Senhor tem para eles. Talvez vão viver o resto da sua vida e não vão conhecer qual é o seu chamado. Isso não é cargo, isso não é reconhecimento ministerial. Sabe que o Senhor nos chamou e a Bíblia nos relata sobre 5 ministérios. Se você não ouviu falar sobre isso ainda, abra o seu coração, né? Abra sua mente nesse momento, entenda, busque conhecer sobre isso. Apóstolo, profeta, né? Evangelista, pastor e mestre, o que você foi chamado para fazer. Não é cargo, não é reconhecimento pelas pessoas, mas é estar alinhado com a vontade de Deus. É fazer o que Deus chamou você para este mundo, desde o ventre da sua mãe, te escolheu, te separou, e fazer isso com excelência. E quando você cumpre o seu chamado com excelência, você vive uma vida feliz, sim, porque o Espírito de Deus está sobre você. E a provisão que você precisa virá, porque você está alinhado com a vontade do Senhor, em obediência, conhecendo, confiando nele, confiando no que ele chamou você para fazer, entregando o que for preciso. Entregue a sua vida hoje, entregue o seu coração hoje. Seja fiel, seja obediente. Você sabe o que Deus chamou você para fazer. Você sabe quais são as promessas que ele tem feito. E mais uma vez eu digo, você vai viver esse rompimento, mas confie nas promessas. Confie nas palavras do Senhor. Confie na palavra, se entregue, se renda, busque intimidade. Busque intimidade com o seu Deus. Busque intimidade, aleluias, aleluias. Busque intimidade com o Espírito Santo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Busque intimidade. Ai, porque você não está sozinho. Jesus, ele sabia muito bem o que ele veio para fazer nessa terra. Ele sabia muito bem que ele veio para cumprir a vontade do Pai, aquilo que estava escrito pelos profetas. A missão de Jesus como homem aqui nessa terra se encerra quando ele dá ali o seu último suspiro. Ele cumpriu a sua missão, mas antes da sua morte ele vai dizer que ele não nos deixaria órfãos. Seria necessário que ele fosse para que o Consolador viesse, e assim os seus discípulos se entristecem no seu coração, mas Jesus ele traz ânimo, dizendo: vocês não estarão sós. O Espírito da verdade, aquele que convencerá vocês do pecado, da justiça, do juízo, ele que vos ensinará todas as coisas, fará vocês lembrarem do que eu vos digo. A obra do Senhor Jesus, de Jesus como homem, se encerra na cruz do Calvário, mas há uma missão ainda a ser completa, a se concretizar com a vinda, né, do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo vem depois que Jesus completa a sua missão como homem aqui nessa terra. E agora essa missão vai ser concretizada, né, a partir do momento que o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade viria. Atos capítulo 2 se cumpre ali em Pentecostes. No livro do profeta Joel também vai falar sobre isso, que esse Espírito viria sobre toda a carne, sobre velhos, jovens, crianças. Sinais maravilhosos aconteceriam. Sereis revestidos de poder. Testemunharão do meu nome. Sereis minhas testemunhas, porque estão revestidos desse poder. A pessoa do Espírito Santo que mora dentro de nós, porque há uma diferença entre ser morada do Espírito e ser revestido por Ele. O Espírito Santo habita em você, mas agora ser revestido por Ele, ser usado com poder é diferente, porque Ele não é só poder.
O Espírito Santo não vem só para usar você com poder, para sinais aconteçam, porque a unção se manifeste, o poder, né, dos dons venham se manifestar através da sua vida, não. Não é só para isso. Primeiro ele faz uma obra dentro de você, ele vem morar em você quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem, ele já está, ele está ao nosso redor, ele, né, faz uma obra ali nos convencendo quando nós ouvimos falar sobre Jesus, e quando nós aceitamos, recebemos Jesus, você também recebe o Espírito Santo para fazer morada em você. E a partir desse momento, a presença do Deus Todo-Poderoso habita em você. Lembra do dia que você aceitou Jesus? Nesse dia o Espírito Santo veio e faz morada em você. O Espírito de Jesus, o Consolador a qual Jesus disse, fazendo morada dentro de você. A presença de Deus, do Deus Criador, fazendo morada em você. Aleluia! Que glorioso saber disso. Saber que nós não estamos sós. Mas eu não estou sentindo, não é por sentir, Ele está dentro de você. Se você tem Jesus, se você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Aleluia, você não está só. Agora permita que Ele venha te convencer do seu pecado, da justiça, do juízo. Permita que a presença de Deus que habita em você venha transformar o seu caráter, venha fazer de você uma pessoa melhor. Você está ouvindo alguém que não é perfeito. Você está olhando para mim, olhe bem para mim. Você está olhando para alguém que não é perfeito. Irmão Antoniel, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, irmão Antoniel. Mais uma noite aqui para a glória de Deus, seja bem-vindo, meu irmão. Como eu estava dizendo aqui para vocês, você está olhando, você está ouvindo alguém que não é perfeito. Mas sabe qual é o chamado de Deus para minha vida e para você? Para nós sermos aperfeiçoados. Quem vai nos mudar é Ele, quem vai nos transformar é Ele. Nós temos um desejo no nosso coração, quando nós compreendemos isso, que não é pela nossa força, não é por violência, não é por todo o conhecimento vai nos trazer algo extraordinário, vai nos abrir caminhos, nós desfrutamos do resultado daquilo que nós conhecemos. Mas conhecimento não é tudo. Se falta a intimidade com o Espírito de Deus, conhecimento não vale nada. Experiências passadas para hoje não valem nada. Só marcaram o nosso passado, mas o que nós estamos vivendo hoje com o Senhor. Então o segredo para você romper nesses próximos dias, nessa semana, em nome de Jesus, comece a viver uma vida de mais profunda intimidade com o Espírito Santo. Você já ouviu falar sobre essa palavrinha chamada avivamento? Não tem como o Senhor trazer a igreja gerar esse avivamento se não houver intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Quer ser testemunha do Senhor? Sereis minhas testemunhas. Você quer ser testemunha do Senhor? Aonde você estiver, aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, aonde você estiver, na sua igreja, no seu trabalho, quer ser testemunha do Senhor na sua casa, na sua vizinhança, por onde você pisar os seus pés, aonde você estiver. Quer ser testemunha do Senhor? Tenha intimidade com a presença do amigo Espírito Santo que habita em você. Lembra do que eu disse para você? Você recebe Jesus, você recebe também o Espírito Santo, que vem
habitar em você. Você agora se torna templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor Jesus por isso? Oh, glórias, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, vem por meio dessa live tocar em cada vida, em cada coração. Venha se manifestar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluias, que essa unção, que esse poder, se você crê nisso, se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus, que esse poder sobrenatural venha se manifestar nessa noite e o rompimento já venha já venha a ser concebido, já venha a começar dentro de você, do seu interior, porque você crê em Jesus, porque você recebeu Jesus. A presença de Deus habita em você e do seu interior, como você crê nele, fluirão esses rios de águas vivas. Esse poder fluirá de dentro de você e esse poder é real. Assim como essa presença é real, você tem certeza que essa presença é real dentro de você. Assim também, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, estamos transmitindo, né, aqui no Facebook também, ali no YouTube. Ei, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas e venham ouvir essa verdade, ser tocado e ser impactado também por essa palavra e por esse poder do Espírito. Ei, ele continua sendo o mesmo, ele é real. Maísa Nascimento, Shalom, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Esse poder é real, essa presença é real. Esse Espírito de Deus é real. Nós precisamos ter consciência disso e entender que nós não nascemos para viver dentro de uma bolha religiosa, de uma caixinha religiosa, não. Deus não nos chamou para ser religiosos. Ele chamou você desde o ventre da sua mãe, assim como Jeremias para profeta. Ele chamou você para ser um apóstolo, para ser um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre. Isso são os 5 ministérios, 5 chamados. Esses são ministérios que o Senhor chamou a cada um de nós, do ventre da nossa mãe. Nós precisamos descobrir. E assim nós viveremos felizes. Eu vivei para fazer isso. Não, talvez você não tenha nem certeza, não tenha nem conhecimento do que Deus chamou você para fazer. Busque conhecimento. Aonde está esse conhecimento? Palavra de Deus. Quer conhecer quais são os planos do Senhor? Eu bem sei os planos que tenho a seu respeito. Quer conhecer quais são esses planos, os segredos, para você alcançar esse rompimento, para você viver do seu chamado, para você cumprir o seu chamado com excelência. Não são as multidões que vão concretizar, que vão dar sentido ali ao chamado que Deus tem para a sua vida, não. É você ter consciência e saber verdadeiramente o que Deus chamou você para fazer, não o que homens dizem, não o que as pessoas, o que a religião diz, o que o seu crachá, com a sua credencial diz, não. É o que Deus chamou você para fazer. Aleluias. Amém, minha irmã. Estamos voltando para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe também em nome de Jesus. Gratidão pela sua presença aqui. Então, o que eu quero dizer para você alcançar, está vendo esse tema? Você veio aqui, chegou aqui e o tema é hora de romper. Então, esse despertamento para a sua vida, eu vim aqui como profeta para dizer para você, é hora de romper. É hora de ver mudanças. É hora de se posicionar. Se eu estou aqui hoje, comecei dando início ontem, hoje, novamente, nos próximos dias, em nome de Jesus, algo sobrenatural vai acontecer quando nós nos posicionamos, quando nós dizemos, Maísa, eis-me aqui. Nós não cantamos, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Meu irmão, quando nós dizemos isso,
e cremos de todo o nosso coração naquilo que Deus pode fazer. Quando nós nos dispomos, estamos dispostos a servir o Senhor com excelência, não importa onde você estiver, né? Nós estamos pregando aqui, estamos adorando ao Senhor aqui, estamos glorificando ao Senhor aqui, mas seja numa igreja, numa conferência, numa campanha, num monte, nas ruas, nas redes sociais que estão, né? Ferramentas que o Senhor tem nos colocado, tem nos entregado para pregarmos o Evangelho, por meio do louvor, por meio da pregação da palavra, por meio do nosso testemunho. Por que não estamos fazendo? Queremos apenas ver as pessoas sendo usadas por Deus como canais de bênçãos, né? Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mentores. Na verdade, queremos ver essas manifestações e nos alegramos. Meu Deus, como Deus usa essa pessoa. Um dia eu vou ser que nem ela. Talvez você não vai ser que nem ela. Deus tem algo excelente para você, para a sua vida. Conheça quais são os dons, quais são os talentos que Deus te entregou. Se alinhe com a vontade do Senhor. E você viverá algo excelente. Nós temos pessoas que são referências, que nos mentoriam, que nos ensinam, né? que talvez ali como nos provocam. Nós precisamos, ser confrontados com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra. Entendendo que, ouvindo isso aqui que eu vou dizer para você, você não pode continuar da mesma forma que você está, sabendo que Deus chamou você para fazer. Você não pode continuar estacionada, não vivendo o cumprimento das promessas de Deus, enquanto olha outras pessoas sendo felizes, estando no centro da vontade do Senhor, cumprindo o chamado do Senhor, sendo abençoadas, sendo prósperas. E você continua na mesma. Vai ano, passa ano, 2025 vai acabar e muitas pessoas vão continuar estacionadas. E o Senhor Jesus está voltando. E o que você tem feito? O que você tem feito nessa terra enquanto você está vivo? Que se Deus está te concedendo fôlego de vida, algo precisa mudar em nome de Jesus. Se esta fosse a sua última noite, o que você apresentaria diante do Senhor? Ele te concedeu dons, talentos, poder, autoridade, a pessoa do Espírito Santo morando dentro de você, a fonte do poder morando dentro de você, com tanto conhecimento que você tem, com tantas experiências que você já viveu. E o que você está fazendo com tudo isso? É hora de romper, mas para isso muitas pessoas precisam ser confrontadas. Se Jesus não voltar até o último dia desse mês, o dia 31 de dezembro, como é que você vai iniciar e adentrar o novo ano? Mas é mais uma mudança de mês para um outro mês, de um ano para outro ano, né? Algo diferente vai acontecer. E para quem está bem ligado aí, já está acontecendo agora. Sabe por quê? As nossas decisões de mudanças hoje vão trazer à existência pela fé aquilo que nós viveremos em janeiro de 2026. Lá no final do ano de 2026, daqui a 2, 3, 5, 10 anos. A sua decisão hoje, de obediência hoje, de entrega hoje, assim como a sua vida mudou, tem sido mudada, tem sido transformada desde o dia, desde o momento em que você aceitou o Senhor Jesus. Desde o primeiro dia que você teve um encontro com o Senhor, desde o primeiro dia que você aceitou Jesus, assim como a sua vida vem sendo mudada, sendo transformada, Ele continua querendo fazer mais por você. Agora você está disponível para isso? Há uma chama dentro de você que precisa ser reacendida. Há uma chama dentro de você que não se apagou, não. Parece que é o fim, parece que você não é mais aquela pessoa, parece que você não é mais amado, até parece que você não é nem mais filho de Deus, que Deus não se importa com você, mas se você está aqui ouvindo essa palavra, aonde você estiver, eu quero dizer para você como profeta, em nome de Jesus, é hora de romper. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, então se posiciona a partir de hoje. Deus, Ele requer isso de você, posicionamento. Para viver esse rompimento, você precisa se posicionar.
Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar nas palavras do Mestre Jesus. E tudo que Ele disse é para mim, é para você. Ele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. O Senhor já liberou. Você não gosta de receber palavra, não gosta de receber palavra profética, então está aí, do próprio Jesus. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda maiores. O que você está fazendo? O que eu, Marcos, estou fazendo? Se eu sei o que Deus me chamou para fazer, por que eu estou estacionado? Por que eu estou parado ainda? Porque eu comecei esse ano e vou terminar esse ano talvez da mesma forma. Muitos vão ser assim, vão terminar da mesma forma. Sabendo da existência do Deus que é todo poderoso, que chamou ela para fazer algo, nos chamou para fazer algo grande e poderoso, e nós continuamos da mesma forma. Chegou a hora da mudança. Não importa qual é o seu ministério, qual é a sua igreja, não importa se você vai todos os dias na igreja, mas o que importa é o seu coração entregue ao Senhor. Não importa como está a sua vida hoje, mas eu quero dizer em nome de Jesus, essa enfermidade, essa opressão, esse espírito maligno, esse espírito enganador de opressão que está sobre a sua vida, não vai te impedir de viver tudo que o Senhor prometeu para você. Você é escolhido, você é escolhido e chamado pelo Senhor. Então chegou a hora de se posicionar. Eu estou diante daqueles que viverão, que experimentarão um rompimento sobrenatural. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que viverá nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, uma vida de íntima e profunda intimidade com o Senhor. Qual é a chave que vai nos fazer entrar e viver esse extraordinário rompimento da parte de Deus? Relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com a pessoa do Espírito Santo fará toda a diferença na sua vida. E conhecimento sobre o que Deus preparou, conhecimento sobre o que Deus chamou a mim e a você para fazer nessa terra. Talvez muitas pessoas não tenham alcançado o rompimento na sua vida ministerial porque estão fazendo algo que homens impuseram para elas fazer. Não faça o que todo mundo está fazendo porque é bonito, porque é conhecido, porque aplaudem você, porque te dá visibilidade. Mas faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus não chamou Jeremias e disse: você será um grande governador, você será um sacerdote. Não, Deus chamou Jeremias para ser profeta desde o ventre da sua mãe, separado. Qual é o seu chamado? Você está alinhado, você está alinhada com o que Deus tem para você? Então chegou a hora de se posicionar, de ter consciência de que talvez você não está vivendo isso por falta de entrega, por falta de confiança, por falta de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo, a qual nos ensinará todas as coisas, por falta de obediência. Por falta de obediência, nós estamos perdendo de viver o extraordinário de Deus em nossas vidas. Por falta de obediência, de entrega e de estar disposto a conhecer mais do Senhor. Porque muitas pessoas apenas declaram com sua boca, com palavras que saem da sua boca: eu quero conhecer Jesus.
mas verdadeiramente não estão dispostas a pagar um alto preço. Então é necessário que você venha estar disposto, estar disposta a fazer algo diferente para viver esse rompimento extraordinário. A hora é agora. O momento é agora. Você pode viver os melhores dias da sua vida. Você pode viver o extraordinário de Deus. Agora depende de você. O que você está fazendo? O que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo? Os últimos dias estão aí. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Não basta apenas conhecer. Você precisa colocar para fora, trazer a manifestação do poder de Deus para ser testemunha do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de você. E agora o Senhor está dizendo, está despertando muitas pessoas, despertando os famintos, os sedentos por mais de Deus. Estão tendo conhecimento de que há uma unção, de que há um poder sobrenatural, o poder que está na fonte, que é Jesus, e o Espírito de Deus que habita em nós produzirá esse avivamento dentro de nós. Seremos avivados, seremos cheios, revestidos desse poder e manifestaremos para a glória de Deus os sinais. Entenda que há uma unção, há um poder disponível para todo aquele que crê, para que os sinais venham acontecer, para que os enfermos sejam curados, para que sinais maravilhosos venham acontecer, para que um nível de intimidade, de conhecimento venha estar sobre nós. Você já ouviu falar sobre a unção de Deus? A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Esse poder está disponível para você. Você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você pode ser usado por Deus nos dons. Você pode ser usado por Deus nos 9 dons. Quando você estiver alinhado com a vontade de Deus. Quando você estiver alinhado com o ministério a qual Deus chamou você para cumprir nessa terra. Mais uma vez. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Qual é o seu chamado? O que Deus chamou você para fazer? Muitas pessoas não têm nem consciência, nem conhecimento de que esses 5 ministérios existem e que Deus nos chamou para um deles, ou 2 ou 3. Deus chamou você para pelo menos um desses ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Muitos não têm conhecimento disso, é por isso que estão vivendo uma vida rasa. Não estão alcançando as profundezas de Deus, porque não têm o conhecimento necessário. Nós precisamos conhecer, porque quando eu tenho conhecimento, eu conheço o caminho, eu desfruto do resultado. Você precisa estar perto de pessoas que vão te mentorear, que vão ajudar você, que irão discipular você, que irão treinar você. Pessoas que já estão vivendo essas manifestações de poder e glória. E, meu irmão, existe algo poderoso que pode acontecer na sua vida. Agora depende de você. O que você está fazendo para isso? O quanto você crê? Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de você viver o extraordinário, de você viver esse rompimento da parte de Deus.
Quero ser profeta de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você viverá esse rompimento ainda essa semana, nos próximos dias. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Quem estava aqui na live ontem vai lembrar. Qual é o segredo? Alguém está aí? Alguém lembra? Quem estava aqui comigo ontem lembra? Chaves que foram liberadas. Confiança, né? Quem estava aí, quem lembra? Confiança, lembra que nós temos que confiar no Senhor? Entrega, é necessário entrega, é necessário sacrifícios, intimidade, né? O relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, não só com o poder. Reconhece o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo não é só poder, ele é uma pessoa. Você precisa respeitar a pessoa do Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso consolador. E conhecimento. O conhecimento nos abrirá muitas portas. O conhecimento nos levará para mais perto de Deus. Conhecimento só da palavra, não, mas o conhecimento com revelação. É por isso que é necessário ter intimidade com o Espírito Santo. Porque senão você vai só conhecer a letra. Só vai conhecer aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E há muitas pessoas que têm conhecimento, mas não manifestam poder nenhum. Então chegou a hora. Chegou a hora de eu e você vivermos esse extraordinário, essa manifestação poderosa da unção, dos dons que o Senhor nos concedeu. Se você recebeu Jesus, você recebeu, morando em você, o Espírito Santo. E se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, se entregue hoje. Se tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida a Jesus, se entregue hoje. Porque Ele quer salvar você. Esta é a chance, esta é a oportunidade que você talvez tenha tanto buscado. Deus, Ele se importa com você. Deus não se esqueceu de você. Então a hora é agora. A hora de romper é agora. Quantos estão dispostos a viver esse rompimento, a entregar o que for preciso, a sacrificar o que for preciso? E quando falamos de sacrifícios no mundo espiritual, no reino de Deus, né, para vivermos esse rompimento, é você sacrificar, é você entregar aquilo que vai fazer falta em você, aquilo que vai doer em você, sacrifício que nos deixa em paz, não nos incomoda. Não é sacrifício, não. Sacrifício é aquilo que dói em você, aquilo que você sente quando você entrega, mas que por obediência você cumpre. É um princípio do reino de Deus, sacrifício. Jesus, Ele se sacrificou para mim e pela sua salvação. Jesus, Ele se sacrificou, né, levando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Agora, a nossa salvação que Jesus se sacrificou. Agora existem sacrifícios sim, não invalidando o que Jesus fez, mas existem sacrifícios sim, entregas, né, que nós temos que fazer. Quando eu falo entregas, eu falo diretamente de sacrifício. Entrega que nós precisamos fazer nesse mundo natural para trazer a existência, trazer pela fé do mundo espiritual esse rompimento. E é por meio do Espírito Santo. Aleluia, é por meio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Oh, glória, essa presença, quando se manifesta, quando nós sentimos essa unção, quando nós sentimos esse poder, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Aleluia, esse Deus, Ele quer
se manifestar dessa forma poderosa na sua vida. Talvez você nunca sentiu, ou já sentiu em algum momento, mas hoje não vive mais, você não ouve, né, falar sobre isso porque não é falado. Você já teve experiências com a unção, com o poder de Deus, você sentiu em um culto, em uma conferência, em uma oração que alguém fez por você, mas você sozinho não consegue. Eu quero dizer para você que Ele está disposto a liberar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, dessa unção, desse poder. Aleluia. Nós só podemos entregar aquilo que nós recebemos. Eu só posso dar algo para alguém daquilo que eu tenho. Aleluia. E o Espírito Santo vai liberar essa unção, vai liberar esse poder sobre você. Esse poder se apegará sobre a sua vida, sobre os seus ossos. Você viverá algo sobrenatural. Essa unção se apega nos nossos ossos para fazer a diferença, para mudar o nosso ser, para mudar o nosso interior. E essa unção trará a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Você quer ser mudado? Você quer ser transformado? Qual é a chave para alcançarmos esse rompimento? É hora de romper, mas como que eu vou alcançar? Com a unção e o poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Só você que crê nesse momento. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Quero orar por você nesse momento. Nós vamos orar. Você vai sentir essa presença gloriosa do Espírito de Deus. Vou colocar essa imagem aqui. Nós vamos orar. Espírito Santo do Senhor. Irachu recalachuria turiama. Ramarancho coriante silocoriace. Espírito de Deus, em nome de Jesus, debaixo da autoridade e do poder do Senhor. Oh, Senhor Espírito Santo, debaixo da unção do Senhor que está sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aqueles que desejam, Senhor, e recebem esses ensinamentos, essas chaves, Senhor, da confiança que aqui foi liberado, Senhor, da intimidade com o Senhor, da entrega, do sacrifício, Senhor, da obediência, meu Senhor, do conhecimento, aqueles que creem e colocarão em prática, Senhor, essas chaves, Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar agora, Pai, em nome de Jesus, sobre essa vida, Senhor, a unção preciosa do Teu Espírito, Pai, e ao receberem essa unção, sejam impactados, Senhor, que o corpo físico venha receber, ó Deus, venham se manifestar os sinais visíveis, Senhor, no corpo desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, Pai, a qual estão me ouvindo do outro lado dessa live, em nome de Jesus, com seus olhos fechados agora, em nome de Jesus, fique sensível ao Espírito Santo, eu vou liberar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, Espírito Santo, libera agora, Senhor, no 3, ó Pai, a unção e o poder do Senhor, 1, 2, 3, receba poder, receba a unção, receba o poder, receba a unção agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, em nome de Jesus, receba fogo de Deus agora, receba fogo de Deus agora, Espírito de Deus, tudo aquilo que está, Senhor, sobre a minha vida, eu libero agora, Senhor, essa unção que despedaça todo jugo, toda enfermidade, todo mal-estar, toda doença, seja destruída agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade no seu corpo físico agora, em nome de Jesus. Todo mal agora, em nome de Jesus. Saia, desapareça, em nome de Jesus. Seja destruída agora a enfermidade nesse organismo interno e externo. Agora saia, em nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Jesus, toca no estômago agora dessa pessoa. Todo mal-estar, toda doença no estômago agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, toca no estômago agora, meu Senhor. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor agora, onde tiver essa dor nos ossos, nos pés, na coluna, nos joelhos, agora em nome de Jesus. Receba a restauração da sua saúde agora. Receba o toque do Senhor nos seus joelhos agora. Em nome de Jesus. Nos seus pés agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, no sangue, Senhor. Toca agora, Senhor, nos nervos, Senhor, nas veias, Senhor, nos tendões, Senhor, nos ligamentos, agora em nome de Jesus. Receba a unção do Senhor sobre o seu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés agora. E seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glorifique ao Senhor nesse momento. Glorifique ao Senhor nesse momento. Glorifique ao Senhor nesse momento. Glorifique ao Senhor, você que crê no poder de Deus, no poder curador do Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba dessa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja tocado, seja tocada. Seja livre de tudo mal, seja livre dessa enfermidade, seja livre dessa dor, seja livre desse mal-estar agora, em nome de Jesus, dessa opressão sobre a sua vida. Sai em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora toda a opressão, Senhor, dentro dessa casa, em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre agora. Aleluia. Você experimentará esse rompimento sobrenatural da parte de Deus. Amém? Oh, Espírito Santo. A unção de Deus quer curar você. Em nome de Jesus. E você que estava sentindo mal-estar, sentindo uma dor, você não podia fazer alguma coisa, algum movimento aí, em nome de Jesus. Se você está aqui ainda comigo, coloque nos comentários se você ainda está sentindo algo, ou se durante a oração você sentiu alguma coisa, você sentiu esse toque do Senhor, faz aí algo que você não poderia fazer. Em nome de Jesus, faz algo aí que você não poderia fazer. Você ouviu essa oração, você foi tocado pelo poder de Deus, nós liberamos essa unção e essa unção despedaça todo jugo em nome do Senhor Jesus. Pai, que toda incredulidade na mente dessa pessoa agora, que tem travado, que tem impedido, Senhor, essa cura, essa libertação, eu destruo agora. 1, 2, 3. Seja livre agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de aflição, sai agora. Espírito de enfermidade, sai agora. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre agora. Faz algo aí que você não podia fazer. Faz algum movimento que você não podia fazer. Procure onde está a sua dor, porque ela já foi embora. Procure onde está a enfermidade no seu corpo, porque ela já foi embora. Ela já desapareceu em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, continua, Senhor. Espírito de Deus, cure essas pessoas agora em nome de Jesus. Se estava com alguma dor, procure essa dor e agora. Onde você estava sentindo essa dor, esse mal-estar no seu corpo, faz aí algo que você não podia fazer. Em nome de Jesus, amém? Quando você for ouvindo, talvez pessoas que vão ver essa live gravada, pessoas que vão voltar até aqui, então eu peço que você compartilhe, né? Compartilhe essa live, compartilhe essa palavra que foi liberada, né, por meio da direção do Espírito Santo. Nós liberamos algo profético aqui, chaves poderosas que irão mudar e que irão transformar a sua vida. Então, se você chegou no finalzinho, se você está vendo um pedaço dela agora, vai, procura essa live completa, volta ela desde o início e presta bem atenção naquilo que o Espírito Santo liberou sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Também começamos ontem fizemos live ontem e hoje estamos fazendo novamente nesse domingo, né, 7 de setembro, domingo. Estamos aqui nesse dia profético, nessa noite profética, né? Daqui a pouco
né? Estamos aí já na última hora do dia. Daqui a pouco nós iniciaremos um novo dia, né? Que em nome de Jesus você possa guardar e receber no seu coração essa palavra e possa experimentar a partir de amanhã, logo pela manhã, quando você abrir os seus olhos, o Espírito Santo possa impulsionar você para viver esse rompimento, amém? Tudo depende, né, da sua confiança, tudo depende, né, do seu conhecimento, do seu relacionamento, da sua intimidade com o Senhor, da sua entrega, dos sacrifícios que você faz, né, por amor ao Senhor e por obediência ao Senhor, que trarão à existência as manifestações do poder e da glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, te louvamos, te agradecemos por essa noite, ó Pai. Eu quero crer, Senhor, que eu ouvirei testemunhos durante essa semana de pessoas que serão curadas, Senhor, foram curadas, libertas, Senhor, ouvirão essa mensagem gravada, Senhor, tanto aqui pelo Facebook, tanto pelo YouTube, Senhor, e serão tocadas e impactadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus eu declaro isso, selo essa noite, ó Pai, esse segundo dia. Em nome de Jesus, dessa live é hora de romper, ó Pai. Encerramos aqui esse propósito, mas declaramos e selamos agora pela fé. Em nome de Jesus, o rompimento virá e os testemunhos também virão para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Se Deus falou com você, compartilha. Se você sabe de alguém que precisa ser curado, precisa receber essa unção de ser tocada por esse poder do Senhor Espírito Santo, envie essa live para essa pessoa em nome de Jesus, amém? Nos siga, né, aqui nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, olha o nosso canal lá no YouTube também, procura lá, né? Seja abençoado pelos conteúdos que já estão lá disponíveis, né, e pelos conteúdos que ainda virão, devocionais que nós estaremos trazendo aqui nos próximos dias, outras lives também, né, com temas preciosos da parte de Deus, ensinamentos preciosos da parte do Senhor Espírito Santo que vão edificar a nossa vida em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te conceda uma noite abençoada, uma semana próspera e que esse rompimento venha alcançar todas as áreas da sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e creia na manifestação do forte poder do Espírito Santo, né, que habita em você, que quer fluir do seu interior como rios de águas vivas, e que esses sinais venham acontecer quando você crê, né, naquilo que Jesus disse que você fará, as mesmas obras que Ele. Então estou falando com pessoas aqui que serão usadas por Deus nos próximos dias para glorificar o nome do Senhor. Farão aquilo que Jesus fez e farão obras ainda maiores. Então se prepare, porque o rompimento virá, porque foi Jesus que disse, quem disse que isso aconteceria, e nós vamos ser testemunhas do Senhor com sinais, com prodígios, com maravilhas que irão acontecer por meio da unção e do poder sobrenatural do Senhor Espírito Santo que está sobre nós em nome de Jesus, amém? Receba desse poder, receba dessa unção, seja ativado, seja ativada para viver o sobrenatural em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor te proteja e até uma próxima em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos em nome de Jesus.